Amém. Graça e paz, igreja, alunos da carreira de liderança do Arise. Como vocês já estão sabendo, né, essas últimas 2 aulas vão ter que ser através dessa videoaula, né, que é uma coisa um pouco difícil de fazer. Não vou mentir para vocês que é muito mais gostoso estar vendo a carinha de vocês aqui, mas é a maneira que dá para fazer e a gente não vai parar, né? Então, como a gente começou cada uma das aulas até agora, a gente não vai fazer diferente só porque está sendo gravado. A gente sempre começou nossas aulas orando e a gente sempre termina nossas aulas também orando, né? Porque apesar de eu ter estudado para falar aqui das coisas de Deus, Deus pode surpreender e revelar coisas que eu nem estudei para a edificação do corpo dele, né? Então você também. Então eu peço que você não venha fast forward, não venha adiantar essa parte da oração, mas eu quero que você ore, pelo menos nessa primeira vez que você vai estar vendo esse vídeo, eu quero que você ore agora comigo, amém? Para que a gente possa estar entregando esse momento nas mãos do Senhor, né? Eu sei que esse vídeo vai estar no YouTube, então além dos alunos do Arise, eu imagino que outras pessoas ainda vão ver esse vídeo em algum momento da vida deles e vão ser edificadas, porque vai estar falando de Jesus. Então, agora feche seus olhos, amém? Feche seus olhos, porque nós somos igreja, né? A gente hoje não está podendo frequentar o building, né? Não está podendo frequentar aqui o lugar onde a gente vem para os nossos cultos, vem para as nossas reuniões, vem para as aulas do Arise, mas nós somos igreja, né? Então, que nesse momento agora eu quero que você comece a colocar todas as suas preocupações nas mãos de Jesus. Coloca todas as suas preocupações, tudo aquilo que te angustia, toda ansiedade, coloca agora nas mãos do Pai, porque é Ele que toma conta de tudo, porque a nossa vida é Ele quem governa. Nossa vida não é governada por homens, a autoridade dos homens foi delegada por Deus e é Ele quem governa. Então que nesse momento toda ansiedade, medo, insegurança, incerteza, tudo aquilo que pode querer vir para abalar a fé dos teus filhos, meu Pai, venha ser agora, Pai, arrancada, venha ser agora jogada fora, e que o teu amor, a tua paz, a tua alegria, a tua certeza, a esperança, tudo aquilo, Pai, que vem do Senhor, toda a paz que excede todo entendimento, que é só o Senhor que pode dar, venha encher agora os nossos corações. Senhor, eu coloco essa aula nas suas mãos, eu abençoo aqui agora, pela autoridade do nome de Jesus, a vida de cada aluno, meu Pai. Que cada aluno, Senhor, que está vendo esse vídeo, que vai assistir algumas vezes, que eles venham ser edificados, Pai, na palavra, que eles venham ser edificados, Senhor, naquilo que só o Senhor pode nos dar, Pai, que é a revelação da Tua palavra, que essa revelação ela vem apenas do Senhor. Nós podemos ter até inspiração, mas nós aprendemos que a revelação ela só vem do Senhor, e sempre que ela vem com um propósito. Então abra, Pai, as nossas mentes, os nossos corações, para aprender, Pai, e que toda dúvida, Pai, que possa querer vir, Senhor Deus, para atrapalhar, Senhor, o desenvolvimento dos alunos, Pai, seja agora, Senhor Deus, Pai, repreendida, porque nós não aceitamos isso na nossa vida, mas nós agora abrimos a nossa mente e o nosso coração para as coisas do Teu reino. É o que te peço e é o que nós pedimos e é o que nós te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que sempre começar orando, né? A oração ela tem muito poder. Muitas vezes a gente está tão no automático que a gente não ora e isso acaba fazendo com que algumas coisas deem errado. Ou, se a gente tivesse orado antes, muitas coisas que dariam errado não dariam, porque nós oramos e Deus ele escuta a oração dos filhos dele. Então, oramos, eu creio que essa aula está abençoada, mais abençoada do que já estava antes, né? Então, vamos lá. Infelizmente, a gente vai ter que fugir um pouco daquele plano que ia ser dar uma revisão, né? E não vai ser possível, né? Hoje vocês estão tendo aqui a penúltima aula, que é a aula capítulo 6. Se você está com o seu handout, você vai ver aí capítulo 6. E na semana que vem o pastor André vai estar dando a última aula do panorama do Antigo Testamento, que é a aula número 7. Tá? Então vamos lá. O capítulo 6, ele tem como título Jesus na Palavra. Né? É interessante a maneira como a nossa aula ela prosseguiu desde o começo, porque a gente
a gente já falou até de maneira exaustiva sobre Jesus na palavra, né? Jesus no Antigo Testamento, né? E é interessante como as coisas elas andaram para que o foco realmente fosse 100% Jesus, né? É interessante que nós falamos mais de Jesus no Antigo Testamento do que na aula, no trimestre passado, quando nós falamos do Novo Testamento, né? Então nós falamos mais de Jesus agora do que no panorama do Novo Testamento. Por que nós fizemos isso? Pelo seguinte motivo, porque quando você abre o Novo Testamento, nos Evangelhos, você vai ver Jesus, em praticamente todos os capítulos, você vai ver o nome de Jesus, você vai ver Jesus fazendo algo, né? Só que quando você vai para o Antigo Testamento, como nós já falamos isso algumas vezes, muitas pessoas têm esse bloqueio e elas não conseguem enxergar a figura de Jesus, a imagem de Jesus no Antigo Testamento. Então isso eu vi que foi quebrado aqui nos alunos, né? Na aula passada, quando teve o midterm, na verdade, onde os alunos entregaram os trabalhos deles, né? Você vê que os alunos eles conseguiram entender, né, de que Jesus sempre esteve presente. A gente fala isso, né? Mas Jesus, claro que Jesus estava presente, porque ele é onipresente, então ele estava em todo lugar, ele estava lá também quando aconteceu. Só que não é dessa presença que a gente está falando, a gente está falando de uma presença, não de uma forma figurativa, mas a gente fala que Jesus realmente estava lá e a gente consegue enxergar que cada coisa, cada ato que aconteceu no Antigo Testamento, nada mais foi do que uma preparação para aquela manjedoura gigante que a gente sempre falou que seria uma sequência de fatos, né, que estariam sendo preparados para o nascimento de Jesus, né? Então, o Antigo Testamento ele faz parte também dessa manjedoura gigante com todos aqueles fatos e sinais, né? É importante a gente salientar isso, de que os sinais que nós vemos no Antigo Testamento, ele nada mais serviu para quê? Para que quando Jesus realmente viesse, né, houvesse uma clareza de entendimento, houvesse uma confirmação do que os profetas tinham falado. Então, quando você vê no Antigo Testamento, por exemplo, sacrifício de animais para a purificação dos pecados, e aí você consegue ver Jesus na cruz sendo sacrificado, né, sendo morto por todos nós, a gente consegue então entender, a gente consegue então ver o motivo pelo que aquilo aconteceu. Você imagina só se simplesmente no Antigo Testamento não houvesse nenhuma morte, nenhum sacrifício de animais para a purificação dos pecados e de repente Jesus é colocado numa cruz no Novo Testamento. Não ia fazer sentido, você ia perguntar, eu ia perguntar por que morrer numa cruz, né? Mas todos aqueles sacrifícios, todas aquelas orientações dadas por Deus nos levou ao entendimento de que Jesus ele é o sacrifício perfeito, o sacrifício perpétuo, né? Que não temos mais que sacrificar animais para perdoar nossos pecados, porque ele já o fez de maneira perpétua, já está feito. Então, na sua apostila, e eu peço que você esteja com a sua Bíblia também, para a gente poder tá lendo alguns versículos, tá bom? Então, para começar, o título é Jesus na Palavra, né? Então, aqui não está falando de Jesus a Palavra, né? Quando você abre a sua Bíblia, e abra comigo, por gentileza, no livro de João, livro de João, capítulo 1, versículo 1, talvez você nem precise abrir, você já sabe de cor, mas fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui está falando de Jesus, a palavra, né? E quando fala façamos o homem, né? Ou seja, Jesus está incluído naquele verbo, façamos, né? De uma maneira plural, Deus convida, Deus invoca a Trindade para criar o homem, né? Façamos o homem, né? Ele não estava falando sozinho. Se ele tivesse sozinho, se não existisse, se fosse apenas o Pai, não tivesse o Espírito Santo, né, Jesus com ele, ele falaria farei, ou vou fazer, ou estou fazendo, mas ele fala façamos, né? Ele dá uma declaração de entendimento no plural. Então, quando nós lemos João 1:1, nós entendemos Jesus, a palavra. Só que a aula de hoje, ela é Jesus na palavra. É quando Jesus ele aparece em determinadas situações e nós conseguimos enxergar a presença e a ação de Jesus naquele momento. Então,
aqui no primeiro parágrafo lá em cima, vamos começar a ler, e fala assim: como bem fala o Stuart Park, a cristologia, né, o estudo de Cristo, ocupa um lugar preeminente no topo da teologia bíblica, e com razão, porque desde a incomparável figura de Jesus Cristo se iluminam todos os horizontes da revelação divina. A pessoa e a obra de Jesus Cristo constituem o coração da revelação bíblica, o epicentro dos propósitos eternos de Deus. Então, se você é aspirante a ser um pregador, você que quer um dia estar ensinando, você que está falando das coisas do reino, da Bíblia, se Jesus não estiver na sua mensagem, a sua mensagem ela está, na verdade, sendo algo para ou agradar as pessoas ou para você mesmo se agradar, né? Jesus, ele tem que estar em toda mensagem, né? Jesus, ele é o centro de toda mensagem, mesmo quando você vai ter um ensinamento, né? Como nós fizemos aqui, alguns dias nós fomos ensinar sobre os rituais do Antigo Testamento, as formas como no livro de Levíticos, no livro de Números, né? Mas mesmo naqueles rituais onde você não vê explicitamente o nome de Jesus falado ali, você tem que entender de que está, na verdade, se falando de Jesus quando fala de um sacrifício. Está falando ali que um dia nós seríamos purificados através do sangue dele. Então, quando você for fazer uma pregação, você for fazer um estudo, você pode até não sair da palavra, mas eu quero dizer, você pode até passear um pouco na teologia, algum estudo extra-bíblico que você possa ter feito, você pode trazer alguma estatística, algum dado, claro que sempre de uma fonte segura, mas você pode sempre apresentar diversas situações. Eu gosto de pregar desse jeito também, mas o mais importante, não falou de Jesus, a sua mensagem ela se torna nula. Ela se torna, você vai acabar colocando uma outra figura como motivo, como pessoa pessoal daquela mensagem, né? Se você fazer uma pregação sobre o que Moisés fez, você pode sim enaltecer a fé de Moisés, né? A fé, a paciência, a coragem. Você pode sim mostrar esses atributos que Moisés teve, acreditando naquilo que Deus ia fazer. No entanto, se você não colocar Deus como autor, como Deus como aquele que fez, e colocar como Moisés fez, você está colocando Moisés à frente de Deus. Então você pode até enaltecer a coragem, exaltar as atitudes de um homem de Deus, ou até mesmo de você mesmo, ou de uma outra pessoa que você queira dar como referência, como por exemplo nós podemos dar como referência o nosso pastor da igreja, o pastor Marcelo Prete, homem de Deus, homem que é usado por Deus. Não tem problema nenhum fazer uma palavra e falar dele, mas eu tenho que sempre deixar muito claro de que o pastor Marcelo, ele também é um vaso que Deus está usando. Que na verdade quem é poderoso, quem está fazendo milagre, quem está transformando vidas, é Deus, né? E então sempre o foco, o ponto tem que ser Jesus. Então se você fizer algo e não falar de Jesus, você está perdendo uma grande oportunidade de fazer certo. Então vai estudar, vai fazer algo, coloque Jesus em primeiro lugar. A Bíblia, vamos ler mais um pouco. A Bíblia é uma unidade, porque em todas as suas partes se expressa a história da redenção, aquilo que nós falamos, né? Desde o começo, né? Eu gosto muito daquela frase quando diz que Jesus já nasceu numa cruz, né? A cruz não foi um plano B, a cruz ela foi o plano A, ela é o plano A, o plano original de Deus. Então, desde o começo você já vê o plano da redenção, né? Que esse plano da redenção, ela não foi feito para Jesus, ela foi feita para nós, porque era nós que precisávamos ser redimidos, né? Sermos limpos, sarados, curados para podermos entrar no céu. Então, a Bíblia é uma unidade, porque em todas as suas partes se expressa a história da redenção. Daí a importância de conhecer e estudar a cristologia do Antigo Testamento, que é uma dúvida que vocês... Eu lembro quando nós começamos a fazer essa classe, vocês chegaram nela de um jeito e vocês hoje já estão completamente diferentes. A maneira como vocês enxergam o Antigo Testamento, ela é completamente diferente. Vocês enxergam Jesus em tudo que vocês leem. Então isso já foi quebrado em vocês.
Porquanto Cristo, segundo a maioria dos teólogos, não está somente prefigurado por tipos, senão também se manifesta visivelmente na pessoa extraordinária, revelante do anjo de Jeová, que é aqui onde está em Miqueias 5:2, quando fala da profecia: embora seja pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. E toda vez que se fala, né, como por exemplo se falar do anjo do Senhor, você enxerga a figura de Jesus em todas essas partes, né? Agora, eu quero falar algo aqui que nós na verdade já até conversamos um pouco sobre isso. Se eu não estou errado, foi na minha primeira aula, nós conversamos um pouco sobre tipologia, né? E eu quero que você entenda mesmo o que é a tipologia e que você também decore na questão de você poder tá usando isso na Bíblia. Desculpa, não na Bíblia, mas na prova. É isso que eu quis dizer, perdão. Então, tenha um entendimento, eu quero que você entenda, não quero que você decore e esqueça, mas a fins de prova, vai ter isso, você vai ter que explicar sobre o que é tipologia. Então vamos lá. O que é a tipologia, que eu já expliquei, mas a gente vai estar conversando de novo, né? A tipologia bíblica, né? A tipologia, ela é um tipo especial de simbolismo. Um símbolo é algo que representa outra coisa. Então podemos definir um tipo como símbolo profético, porque todos os tipos são representações de algo ainda futuro. Então, quando na pergunta, na sua prova, tiver lá, explique o que é tipologia bíblica, é isso que tipologia bíblica é. Vou falar mais uma vez, que eu sei que tem gente em casa falando assim, mas fala de novo, eu não entendi. Tipologia é um tipo especial de simbolismo. Um símbolo é algo que representa outra coisa. Podemos definir um tipo como símbolo profético, porque todos os tipos são representações de algo ainda futuro. Então vamos lá, até o exemplo que eu dei na aula quando eu falei disso, eu falei sobre a minha relação, eu e o meu filho, né? Eu e meu filho, nós somos muito parecidos fisicamente, né? As pessoas olham para o meu filho e falam assim, nossa, parece muito com você, Robson. Então o meu filho se parece muito comigo. Então, se o meu filho amanhã ele estiver em um outro lugar onde eu não vou estar, às vezes ele está num summer camp, ou então ele está na festa na casa de um amiguinho dele, ou se ele está na escola, enfim, aonde você ver o meu filho, você vai se lembrar de mim. Isso é uma tipologia, é isso que eu quero que você entenda. Você vai ver o meu filho, Daniel, mas você, na sua mente, no seu subconsciente, por mais que você não fale isso com os seus lábios, quando você olhar o Daniel, você vai pensar a seguinte coisa: o filho do Robson, né? Aí você vai ver, e depois que você tem um entendimento de que ele é meu filho, aí você começa a reparar nas semelhanças. Aí você começa a falar, nossa, mas não é que o olho deles é parecido? Mas não é que o Robson e o Daniel, não é que eles até andam parecido, né? Mas não é que o Robson e o Daniel, até na maneira deles estarem, deles falarem algo, parece, né? Isso é uma tipologia. Então, vamos lá. Eu quero que vocês abram a Bíblia agora no livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 9. E diz assim: disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, quando você enxerga Jesus no Antigo Testamento, você entende melhor Jesus no Novo Testamento. Quando você enxerga não só o nome escrito de Jesus no Novo Testamento, mas você entende quem é Jesus no Novo Testamento, então você começa a entender a relação das figuras que Jesus representou no Antigo Testamento. Isso é tipologia, tá? Então aqui, até dar alguns exemplos aqui, conhecendo Jesus no Antigo Testamento, das tipologias, né? Então aqui, número 1, no Antigo Testamento vemos o Cristo da promessa. Cristo é pré-anunciado e vemos eles prefigurado em diversas tipologias, né? Isso aqui é quando os profetas falam do Messias, né? Número 2, nos Evangelhos vemos ao Cristo da história,
Cristo é manifestado entre os homens para nos revelar Deus, então ele é revelado como um de nós para mostrar que Deus estava entre nós. Número 3, nos Atos dos Apóstolos vemos o Cristo da experiência. Cristo é proclamado a todas as nações, ele é o único fundamento da fé cristã. 4, nas epístolas. E 5, no Apocalipse, vemos o Cristo da glória. Então essa sequência aqui, ela mostra uma subida, uma escalada de Cristo no Antigo Testamento, nos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, que foi o marco, né, do nascimento da igreja, nas epístolas, nas cartas pastorais e por fim Apocalipse. Então você vê que Jesus esteve em toda a Bíblia. Agora, o que eu quero que, só para a gente terminar esse assunto, e a aula já está acabando rapidinho, ia ser uma aula meio curta mesmo, porque nós já falamos desse assunto outras vezes. Então isso aqui na verdade não deixa de ser um pouco de uma espécie de uma revisão que nós estamos fazendo aqui, né? Então vamos lá. Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, agora, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Só para a gente estar dando um exemplo e estar terminando esse assunto sobre as tipologias, amém? Então vamos lá. 1 Pedro 3, 21, fala assim, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo, não de despojamento da imundícia da carne, mas da indignação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Me desculpem, vamos começar a partir do versículo 20, que vai dar realmente a ideia do que nós precisamos. Então é 1 Pedro, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 20. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Então olha aqui, Pedro falando no Novo Testamento sobre Noé. Enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então ele fala aqui de Noé, falando que eles foram salvos pela água. Aí agora versículo 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo. Não de despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, o que a gente entende com o que Pedro fala aqui? Pedro ele faz ele coloca aqui Noé, ele coloca na verdade o batismo como um antítopo, ele faz essa comparação, essa sombra, né? Vocês lembram que eu ensinei essa palavra para vocês, do antítopo? Ele faz essa sombra e ele fala do Novo Testamento, mas refere-se ao Antigo Testamento. Então ele mostra que Noé e sua família, quando eles entram na arca, eles são salvos pela água, ou seja, o que a água matou as outras pessoas, para eles foram vida. Então, aí ele faz uma referência ao batismo, que quando nós batizamos, a gente não está morrendo carnalmente, a gente entra na água e dura-se poucos segundos, né? Ou talvez 1 segundo apenas a nossa submersão, né? A gente fica debaixo da água. Então, naquele momento, a nossa carne, ela não está morrendo de maneira física, mas nós estamos ali matando, né, por opção, porque aqui fala de tendo o quê? Uma consciência para com Deus, então nós estamos matando por opção e consciência o nosso velho homem. Ali a gente está aceitando e querendo, e fazendo isso de uma maneira pública, de que a nossa carne ela é morta e que o nosso pecado ele é deixado para trás, que agora eu quero viver o quê? Uma novidade de vida. Então, a mesma água do dilúvio que foi morte para uns, para Noé foi vida. E a mesma água do batismo, que para os pecados, para a carne, para o mundo significa morte, para mim e para você significa vida, né? Então Pedro, ele faz essa comparação, né, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Já se terminando, eu achei muito bonito isso aqui, bem no finalzinho do Rendal 6, descreve aqui as coisas de como que
como que a Bíblia, na verdade, ela acaba sendo dividida dessa maneira. Ela fala que, se você começar a ler aqui, no finalzinho da primeira página, alguém elaborou o seguinte esboço do desenvolvimento da Bíblia em relação ao Cristo de Deus, que vale a pena considerar porque mostra com suficiente precisão a unidade essencial das Escrituras. A unidade, né? É como se fosse uma corrente, né? Os links, né? Uma coisa sendo ligada à outra. Então tem lá, revelação, Gênesis até o Deuteronômio. Revelação de quem? Revelação do Pai, revelação da figura de Deus, da figura de Deus como Senhor para toda a humanidade. Aí vem o período de preparação, Josué até Esther, aspiração, Jó até Cantares de Salomão, expectativa, Isaías até Malaquias. E aqui é o período profético, é o período onde viveu-se essa expectativa da vinda do Messias. Vamos lá, pessoal, então vamos continuar aqui nessa sequência aqui. Então, a revelação, Gênesis até Deuteronômio. Revelação de quem? Revelação do quê? Revelação da palavra de Deus, revelação onde Deus se revela para a humanidade, se revela para a criação, e a criação torna-se o quê? Filhos. Preparação, Josué até Esther. Aspiração, Jó até Cantares de Salomão. Expectativa, Isaías até Malaquias. É o período dos profetas. E tinha a expectativa de quê? Do quê? De Jesus, né? Do Messias. Manifestação, Mateus até João. O Evangelho, manifestação de Jesus. Realização, até Atos até as epístolas. Foi o período da igreja, o período de trabalho, o período onde formou tudo que nós conhecemos hoje e nos dá essa base de que fazer, né? E culminação, Apocalipse, que já começamos a viver esses tempos, né? A pessoa incomparável do Senhor Jesus é tão singular que absolutamente ninguém pode afastar-se de sua influência chocante ao longo da história. E aqui dá um exemplo de um dos maiores homens, um dos maiores gênios, né? Cientista da história, que Albert Einstein fala aqui uma frase dele, eu vou ler, você pode ler na sua apostila também, no seu handout. Minha fé consiste na humilde oração de Deus, que se revela nos mais insignificantes detalhes da matéria. Minha profunda convicção intuitiva da existência de Deus, que se manifesta em todas as partes do universo, é o fundamento da minha existência e da minha fé. Sou judeu, verdadeiro, mas a figura radiante de Jesus produziu em mim uma impressão fascinante. Ninguém se expressou como ele. Na verdade, há apenas um lugar no mundo onde não vemos nenhuma escuridão. Ele é a pessoa de Cristo. Nele, Deus se apresentou com a maior clareza. Albert Einstein. Então, já para a gente terminar, foi como eu disse, né, foi uma aula simples, né, fácil, mas fácil porque nós já falamos desse assunto outras vezes. Então, a figura de Jesus ela já entra mais fácil, né, no seu coração, na sua fé e no seu entendimento, né? Então, o que nós então vamos terminar e nós vamos então estar agora abrindo o nosso coração, nós vamos estar agora orando ao Senhor, né? Eu quero que você, nesse momento, para a gente terminar, você faça agora uma oração pedindo a Deus que a figura de Jesus ela nunca venha se apagar, né, da sua vida. Que você nunca perca isso que você ganhou, isso que você conseguiu de Deus, que é a revelação de Jesus em tudo, né? Estamos vivendo dias difíceis, né? Dias de dor, de morte para alguns, dias de medo, insegurança, incerteza. Alunos da carreira de liderança da Escola Rise, e vocês que não são alunos, mas estão assistindo esse vídeo, eu te desafio então, da mesma forma que quando vocês começaram esse curso, vocês não conseguiam ver Jesus no Antigo Testamento, e hoje vocês conseguem. Eu te desafio então a enxergar Jesus nos dias atuais. Enxerga Jesus, mas não na igreja, não no momento de presença. Enxergue Jesus no que está acontecendo aí fora. Você vai ver a mão dele. Você vai ver as milhares e milhões de pessoas que ele salvou. Às vezes a gente foca
nas que morreram, esquecendo que às vezes a morte para eles foi salvação. Enxerga Jesus, aplica isso, e que você, ao longo da sua vida, você nunca venha perder isso, você nunca venha perder essa capacidade, que é Deus quem dá, de que nós possamos enxergar Jesus em tudo e em todos, a todo momento, porque esse é o propósito. A gente se parece com Jesus, as pessoas veem Jesus na gente e elas começam a se parecer com Jesus através de nós, através da nossa vida. Amém? Feche seus olhos e vamos fazer essa oração específica agora, pedindo para que a figura de Jesus, para que a pessoa de Jesus, ela sempre venha a ser revelada para a gente nos mínimos detalhes, no dia a dia, na nossa vida. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, por essa classe, pelo prazer, o privilégio que eu tive de poder ministrar para essa classe, esses guerreiros, esses alunos, Pai, que são alunos porque estão sentados, mas que já são líderes, mas que já são pastores, profetas, apóstolos, evangelistas. Temos aqui pessoas, Senhor, que vão sacudir esse mundo. Temos aqui pessoas, Pai, que vão levar o nome de Jesus a lugares que ninguém tem coragem, mas eles vão ter. Eles já têm. Então, meu Deus, eu te agradeço pelo privilégio que eu tive de poder estar ensinando eles sobre o panorama do Antigo Testamento. Pai, que a figura de Jesus, Senhor, venha ser revelada no dia a dia, na vida de cada um. Que eles não venham esquecer, que eles não venham, Pai, perder o amor, a paixão, o fascínio de poder enxergar Jesus onde ninguém mais enxerga. Que isso não venha a ser perdido, porque eu creio que foi dado pelo Senhor. Então que isso venha a continuar na nossa vida. Eu te agradeço, abençoa a vida de cada um. E eu peço, Pai, que por esses dias que estão por vir, Senhor Deus, que nós não sabemos o que vai estar acontecendo, mas que a Tua presença não se aparte de nós. Meu Deus, como Moisés falou, eu só vou se a Sua presença for com a gente. Meu Pai, o maior medo que o homem tem que ter não é de um vírus, não é da morte, não é da falta de dinheiro. O maior medo que o homem tem que ter é de ir para algum lugar ou estar em algum lugar sem a Tua presença. Amém. No nome de Jesus, amém. Obrigado, que Deus abençoe. Eu vou passar meu telefone para vocês, se vocês ainda não têm. Eu estou à disposição, se vocês quiserem estar tirando alguma dúvida, quiserem estar me mandando uma mensagem, quiserem estar me ligando, tirar dúvidas sobre a matéria. Meu telefone é 774-268-9954. Se você, por algum motivo, você não tem meu WhatsApp, você pode me adicionar, você pode, não fique incomodado, não fique achando que você vai me atrapalhar se você quiser tirar alguma dúvida antes da prova, né? Então, assim, meu número está aí, fica à vontade, estou aqui para servir. Deus abençoe.